e G é um grupo abeliano. Então a gente tem como relacionar a homologia de X com coeficientes em G com o produto tensorial. E a gente tem que pagar um preço, que é um objeto algébrico, que é o Tor, né? Então, o teorema dizer que o Hn de xg, existe uma sequência, então existe uma sequência exata curta, e na verdade ela é cindível, onde a gente tem o Hn de xg no meio, e você tem o Hn de x com tensor G, e do outro lado a gente tem o Tor de Hn-1 de x G. Tá, esse é o teorema. E a gente mostrou esse teorema na aula passada. Eu não falei por que essa sequência é cindível, mas eu vou falar agora. E eu vou também explicar um pouco mais sobre o Tor. Lembra o que é o Tor, né? O Tor é o... Primeiro eu vou explicar o Tor e depois eu falo por que ela é cindível, né? Então, vamos falar um pouco sobre o Tor. Lembra que o Tor, se eu tenho dois grupos abelianos H e G, como é que eu calculo o Tor? Eu pego uma resolução livre do H, né? Então, e sempre existe uma resolução livre de um grupo abeliano com dois grupos, onde você pega, por exemplo, um grupo livre, você pega um conjunto de geradores para o H, e aí você olha para um grupo livre gerado pela mesma quantidade de geradores, né? Um gerador do grupo livre para cada gerador. E aí você tem como levar o grupo livre nesse grupo, e aí isso aqui vai ter um núcleo, que é exatamente as relações do grupo. Então esse núcleo, como é o núcleo de um subgrupo livre, ele vai ser um grupo livre também. Então, em geral, né, se a gente tem um módulo, eu vou falar um pouco mais disso na aula que vem, se a gente tem um módulo, a gente vai ter também uma resolução, mas não necessariamente essa resolução vai parar com dois elementos só, ela pode continuar. A gente viu, né, que quando a gente tensoriza essa sequência, a gente tem uma sequência exata curta, quando a gente tensoriza essa sequência exata curta, a gente vai ter uma sequência exata, mas que não vai ser mais exata nesse primeiro cara. Então, a sequência, ela perde o zero. Essa sequência é exata. E o núcleo dessa transformação aqui é exatamente o que se chama de Tor, né? Então, o Tor, ele é o núcleo dessa transformação, daqui para cá. Aí a gente viu na aula passada como que, a partir dessa definição, a gente consegue esse Tor aqui. Agora, a gente precisa mostrar algumas coisas sobre Tor, né? A primeira coisa é que o Tor só depende, de fato, do H e do G. Ele não depende dessa resolução livre. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que o Tor de H e G não depende da resolução livre de H. Tá. Então, um lema, eu mais ou menos fiz isso rápido no final da aula passada, mas eu quero repetir até porque já faz um tempo, e eu acho que talvez não tenha ficado 100% entendido. O primeiro lema é o seguinte, né? Se eu tenho H e H', dois grupos, e eu tenho resoluções livres, F0, F1, 0, uma resolução livre de H e uma resolução de H'. Para todo homomorfismo, se eu tiver um homomorfismo de H para H', eu tenho como estender esse homomorfismo para essa sequência exata, né? Então, existe um φ0 e um φ1. Essa notação aqui é uma notação bem comum em álgebra homológica, principalmente, que é você coloca a seta toda
quando você pega um dado que já existe, você coloca uma seta pontilhada para dizer que então vai existir um desse e um desse. E, claro, que de forma com que o diagrama comute. Tá? Então, para todo homomorfismo de H para galinha, eu posso estender esse homomorfismo para o homomorfismo da resolução inteira. Ou seja, existe um φ0, existe um φ1. E, além disso, né, se eu conseguir mais de um φ0 e mais de um φ1, eles vão ser homotópicos. Tá? Então, além disso, se existe, digamos... Aliás, eu vou chamar isso aqui de φ de φ também, para simplificar a minha notação. Então, existe uma extensão de φ para o F0 e para o F1. Então, além disso, né, se existirem φ1 e φ2 que estendem um φ, né, se existirem dois mapas diferentes que estendem esse φ, então eles vão ser homotópicos. Então, φ1 é homotópico a φ2. O que isso significa? Lembra que a gente tem duas sequências exatas que são não deixam de ser complexos de cadeia. Né? Então, a gente vai ter mapas de cadeia que são homotópicos. Ou seja, isso quer dizer, existe um K tal que φ2 menos φ1 é igual a dk mais kd. Né? Onde o D é exatamente esse mapa daqui. Porque toda sequência exata não deixa de ser um complexo de cadeias. Então, tudo que a gente fala para complexo de cadeias, a gente pode também falar para sequências exatas. Tá? Então, vamos assumir o lema por enquanto, vamos mostrar a proposição, depois eu provo o lema. Então, vamos demonstrar a proposição? A demonstração da proposição ela não é muito difícil, né? Então, vamos supor, né, que a gente tenha duas resoluções para H. Então, a gente tem uma resolução, a gente tem uma outra resolução, e a gente pode colocar o mapa identidade. Né? Isso aqui vai dar... bom, a gente pode estender a identidade. Eu vou chamar de φ, essa extensão. Não é difícil de ver que esse φ ele é um mapa de cadeia, né? Porque bom, isso aqui tem que comutar. Então, φ... e agora a gente pode tensorizar. Né? Tensorizar tudo. E a grande questão da tensorização é que todos os mapas vão ser tensorizados sem nenhum problema. A gente vai ter identidade ainda aqui. A gente vai ter os mapas tensorizados. E agora, a questão é que a gente continua... essa sequência aqui, eu posso colocar o zero aqui, mas agora ela não é mais exata. A gente vai ter dois complexos de cadeia, em cima e embaixo. Agora a gente não tem mais sequências exatas, a gente tem complexos de cadeia. E a gente tem mapas de cadeia. Então, os mapas de cadeia, induzem um mapa em homologia. Né? E qual é a homologia? Bom, a homologia aqui é zero, porque essa sequência é exata aqui. A homologia aqui é zero, porque essa sequência é exata aqui. E a homologia aqui é o núcleo desse cara. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, esse φ tensor com a identidade, ele induz um mapa da homologia desse complexo para a homologia desse complexo. Então, o único mapa interessante, né, nesse complexo é exatamente o mapa que vai do núcleo desse cara para o núcleo desse cara. Porque aqui a imagem é zero. Então, isso aqui vai induzir um mapa que eu vou chamar de φ vezes identidade estrela do núcleo de F1
vezes G, F0 vezes G, para o núcleo de F1' vezes G para F0' vezes G. Tá? Então esse aqui é o formalismo de complexos de cadeia. Na verdade, o TOR nada mais é do que uma homologia desse complexo de cadeia. E como eu falei, né, se você tiver numa situação, não mais sobre um grupo abeliano, mas um módulo sobre um anel qualquer, você pode fazer uma resolução livre também, e ela não vai parar com 2, ela vai continuar. E aí, quando você tensorizar, você vai continuar sendo exato no início, mas depois vai deixar de ser exato. Você vai continuar tendo um complexo de cadeias, e você vai ter homologias. Não só a primeira homologia, mas você vai ter várias homologias. Esses são os grupos TOR. Na verdade, os grupos TOR é TOR1, TOR2, TOR3, etc., se você tiver um módulo em geral. No caso de um grupo abeliano, que é um módulo sobre Z, a situação é mais fácil. Tá? Mas então, a gente vai ter esse mapa, que vai da homologia na homologia, que é no núcleo do núcleo. Que, bom, isso aqui é a primeira definição do TOR. É o TOR usando a primeira resolução e aqui usando a segunda resolução. Só que, além disso, bom, tudo bem, a gente vai ter esse primeiro mapa e a gente pode fazer a mesma coisa na outra direção, né? A gente vai ter... Bom, deixa eu fazer um diagrama maior para caber tudo num diagrama só. A gente vai ter o F1, não, o F0, o F1, o 0, H, F0', F1', 0, e aí eu faço na outra direção, de novo. Então eu vou ter mapas assim. Eu posso tensorizar todo mundo. E eu perco a exatidão da sequência, mas eu continuo tendo mapas de complexos de cadeia. Então, depois que eu tensorizar com todo mundo, aqui ela deixa de ser exata, mas eu continuo tendo esses mapas daqui para cá. E isso aqui vai induzir o mapa na homologia daqui para cá, que é no núcleo daqui para cá, e vai também induzir o mapa no núcleo daqui para cá. Então, no final, eu vou ter um mapa... Bom, vou só dar nome aos bois aqui, para a gente não ficar colocando tanta notação. Vou chamar isso aqui de alfa, de beta e de gama. Então, no final, eu vou ter um mapa do núcleo de alfa para o núcleo de beta, e depois eu vou ter um mapa do núcleo de beta para o núcleo de gama. Tá? Agora, ao mesmo tempo, né, esse mapa vai ser a mesma coisa que o mapa induzido direto de alfa para gama. Tá? Então, é claro que esse mapa daqui... Bom, isso segue pela sequência, pelo fato de que esse diagrama é comutativo, que a composição desses dois mapas é igual ao mapa que você pega induzido da composição. E, finalmente, no final, você pode olhar simplesmente para o diagrama F0, F1, F1, F0H, onde aqui eu tenho a identidade, e aqui eu vou ter dois mapas. Né? Eu vou ter esse mapa induzido, que é a composição do mapa que passa por F0', e o mapa que passa por F1'. E é claro que eu posso estender isso aqui como uma identidade também. Então, eu vou ter dois mapas. Né? Eu vou ter o mapa que é a composição, eu vou chamar de comp, e eu vou ter a própria identidade. Então, segue dessa parte aqui da proposição que esses mapas têm que ser homotópicos. Então, a composição menos a identidade... bom, a composição é homotópica a identidade, o que implica que em homologia a gente viu, né, que essa equação é o que a gente precisa para dizer que em homologia eles induzem o mesmo mapa. Né? Então, quando você olha para a homologia, ou seja, o mapa induzido é igual o mapa induzido pela identidade, que é igual à identidade. Ou seja, né, isso aqui implica que essa composição da identidade.
né? Então agora você faz na outra direção, primeiro com F', com os linhas e depois sem os linhas, para dizer que também na outra direção você tem a identidade. Então a conclusão é que tanto esse mapa quanto o mapa induzido na outra direção são identidade. Tanto a composição assim quanto a outra composição é identidade, então você tem um isomorfismo. Tá? Bom, é mais fácil explicar do que escrever todos esses detalhes, mas eu acho que vocês entenderam a demonstração. Alguma dúvida? Não. Tá, então essa é a demonstração da proposição. Então agora vamos demonstrar o lema. Bom, o lema eu mais ou menos demonstrei na aula passada, mas deixa eu fazer de novo aqui, né? Como é que a gente faz, né? A gente começa com o homomorfismo de H para H' e a gente quer um homomorfismo da resolução projetiva para resolução projetiva. Da resolução livre para resolução livre. Então, como é que a gente faz? A gente pega uma base de F0, né, a gente tem um grupo abeliano livre, então ele tem uma base. A gente pega a base dele, uma base dele, né? Então digamos que a gente pega um xi base de F0. E aí eu aplico, bom, vou chamar esse mapa de D, né? Eu aplico o D e aplico o φ. Isso aqui vai cair em algum lugar. E essa aplicação é subjetiva, então eu posso pegar um conjunto de pré-imagens. Então eu posso dizer seja φi, não, é yi, pertencente a pré-imagem de φ de del de xi. Tá? Eu pego qualquer elemento da pré-imagem e como isso aqui é uma base, eu posso definir o φ de xi como sendo yi. E onde eu levar a base, eu posso estender o homomorfismo. Tá? Isso aqui é porque... Então eu estendi o homomorfismo dessa forma. Tá? Como o módulo é livre, se eu escolher uma base, eu posso levar a base onde eu quiser e isso aqui vai se estender a um homomorfismo do grupo inteiro. Tá? Agora eu posso fazer uma coisa parecida com F1, tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas agora eu pego uma base, digamos, x1 til, base de F1. E agora eu faço o mesmo jogo, né? Eu faço del de φ e eu vou levar em alguma coisa e eu pego para a imagem. Agora eu tenho que mostrar que esse cara aqui está na imagem desse mapa. Então, ele vai estar na imagem desse mapa, se somente se ele está no núcleo do próximo, porque isso aqui é exato. Então, né, será que ele está no núcleo? Então eu tenho que fazer esse cara e esse cara. Será que isso dá zero? Bom, isso aqui é a mesma coisa que fazer isso daqui. Então, como eu comecei daqui, eu tenho que fazer duas vezes, então dá zero. Então, quer dizer que essa composição aqui está no núcleo dessa, então está na imagem dessa, então posso pegar uma pré-imagem. Então, pronto. Então, é assim que eu construo a extensão. Tá? Agora, de novo, a prova é sempre pelo diagrama, né? Agora, digamos que eu tenha dois mapas, né? φ1 e φ2. Agora eu quero construir um K, que vai ser a minha homotopia de cadeia, que vai sempre andando para trás, né? Quer dizer, vai aumentar o índice. Então, bom, primeiro, né, quando eu saio do H, eu simplesmente construo um mapa zero. Não tem nada demais. A diferença de φ com φ é zero. Eu penso que eu tenho dois mapas, o φ e o φ. Então, a diferença de um φ com φ é zero. E quando você faz zero del mais zero de qualquer mapa, que vai ser zero, a equação vai ser satisfeita. Então, não tem problema. Agora, a gente define basicamente por indução, né? Como é que você define o K? Aí você olha para a equação onde você quer chegar. Deixa eu escrever aqui, senão vai ficar muito difícil de chegar, né? A equação que você quer é que D de K mais KD é igual a φ2 menos φ1. Então, você pode escrever assim, né? D de K é igual a φ2
menos φ1 menos K de D. É isso que você quer. Então você pode definir, basicamente, como é que você define K de xi? Bom, você segue esse diagrama. É basicamente a mesma coisa. Você segue o diagrama e você vê que você pega um xi aqui, você quer definir K dele, né? Então você calcula esse número daqui e você vê que ele é fechado. Então ele vai ter que ser D de alguém. Então você vai. Quem que é K de xi? Você pega o xi, aplica essa transformação, né, φ2 menos φ1 menos K de D, e isso está bem definido por indução. Né? Bom, a gente quer definir, a gente pega um xi aqui, a gente quer definir o K dele. Então o que você faz? Você pega φ2 menos φ1 menos K de D. Né? K de D xi está bem definido porque quando você pega o D, você está indo uma componente para lá. Aqui, na verdade, é muito simples, né? Porque o diagrama só tem 3 grupos, mas isso aqui vale para uma resolução livre que não para aqui, na verdade. O mesmo argumento funciona. Mas, bom, nesse caso, né, o K de D é 0, então é mais fácil ainda. Mas aí você tem que, primeiro, né, você pega esse número aqui, né, φ2 menos φ1 menos K de D de xi, e você aplica D nele. E aí, como φ2 e φ1 são mapas de cadeia, você pode trocar com D. E aqui você usa o fato de que K é uma homotopia de cadeia em grau menos 1, de onde você está. E aí você vai trocar e vai ter exatamente 0. Né? Então, isso quer dizer que esse cara daqui, essa imagem daqui, ela é fechada, então ela vai ter que ser vai ter que ser D de alguém. E esse alguém você chama de K de xi. E de novo, pode ser qualquer alguém, né? Porque pode ser o D de mais de uma pessoa. Mas de novo, não importa. Você pode pegar qualquer um porque você pega a base. Você está levando a base. Você está escolhendo uma imagem para a base. Então você pode levar a base onde você quiser. É só importante dizer que existe um candidato. Tá? Então, de novo, esse aqui é mais um argumento que você segue as coisas no diagrama e exatamente os passos que você imagina, não tem nenhum segredo. Alguma dúvida? Tá, então, de repente, vale a pena vocês refazerem esse argumento para realmente vocês entenderem. Melhor do que eu escrever todos os detalhes e gastar 2 quadros. Tá, então agora vamos ver algumas propriedades do Thor. Para a gente poder calcular os grupos Thor. Tá. Bom, a primeira é que Thor é simétrico. Então, Thor de AB é isomorfo ao Thor de BA. Thor da soma direta é isomorfo à soma direta do Thor. Thor de AB é 0 sempre que ou A ou B forem livres, ou até livres de torção. Né? Se A ou B é livre, ou até mesmo livre de torção significa que não tem torção, ou seja, não tem nenhum elemento que, quando você pega ele somado com ele um número determinado de vezes, dá 0. Livre de torção significa que nx é diferente de 0 para todo x diferente de 0, para todo n diferente de 0. N número inteiro. Tá? E lembra que se você é livre de torção e é finitamente gerado, então tem que ser livre. Mas se você não é finitamente gerado, tem exemplos
de grupos abelianos livres de torção que não são livres. Por exemplo, Q. Os racionais eles são livres de torção, mas não é livre. Tá? Não tem uma base entre racionais. 4. O TOR de AB, na verdade, é... Como é que você calcula o TOR? Você pode simplesmente olhar para a parte de torção, para o subgrupo de torção. É o subgrupo das coisas que tem torção. Então, isso aqui é exatamente igual ao subgrupo de torção. Se você começar a olhar para as propriedades, é claro que é o subgrupo de torção de A e o subgrupo de torção de B. 5. Agora, para a gente calcular, a gente pode simplesmente ver o que acontece com Zm e Zn. No caso em que o nosso grupo é finitamente gerado, a gente pode decompor ele todo e, na verdade, só precisa calcular em Zm e Zn. Isso daqui é isomorfo a Z MDC de Mn. E, finalmente, a sexta propriedade, que, na verdade, é mais uma propriedade técnica que a gente vai usar para mostrar outras coisas, é que, se a gente tem uma sequência exata curta, então ela vai induzir uma sequência exata da seguinte forma: G tensor A, G tensor B, G tensor C, 0. E aqui a gente vai ter o TOR de GA, TOR de GB, TOR de GC, 0. Tá? E, bom, eu não vou, só vou falar em palavras, não vou escrever, mas que no caso, né, em que a gente tem módulos, você pode fazer a mesma coisa e você não vai ter mais só um TOR, você vai ter uma sequência de TOR. E aqui você vai ter uma sequência exata longa de TOR, onde o produto tensorial pode ser visto como TOR 0. Tá. Bom, isso é só um comentário mais algébrico para as pessoas que são algebricamente inclinadas. Mas a gente não vai precisar usar muito isso em topologia algébrica. Tá, então vamos demonstrar. Primeira coisa eu vou demonstrar um pouco fora de ordem, usando meio que a ideia do Hatcher de como demonstrar isso. Mas, bom, primeiro eu vou começar demonstrando o mais fácil de todos, que é o 2. Bom, o 2 é bem fácil, na verdade. É só, se você tem uma resolução para cada AI, né, FI, bom, F0I, F1I, se isso aqui é uma resolução para o AI, a gente consegue simplesmente tomar a soma direta de todos esses mapas, de todos esses grupos e todos os mapas, e a gente vai ter uma resolução livre da soma dos AIs. Então não é difícil verificar que isso aqui vai ser uma resolução livre. E agora a gente pode tensorizar. E uma propriedade importante é que o produto tensorial se comporta bem com relação à soma direta. Então, quando a gente tensoriza, a gente vai ter a tensorização de cada um dos AIs com G. Não, com B. Então, a gente vai ter a soma do F0I com B. Isso aqui é uma propriedade do produto tensorial que eu falei na aula passada, que o produto tensorial comuta com a soma direta. E aqui é muito importante, na verdade, de novo, não sei quantos aqui são algebricamente inclinados, mas para os que são, isso aqui vale mesmo no caso de uma soma finita, de uma soma direta infinita. Tá? Para uma soma direta infinita, quando você faz o tensor com B, existe essa propriedade de distributividade. Isso é um pouco diferente para o HOM, para o tensor, para o funtor homomorfismo que a gente vai ver daqui a pouco. Mas eu não quero entrar muito nesses detalhes, porque aqui o interesse maior é topologia algébrica. Então, são realmente espaços topológicos, e principalmente espaços topológicos com homologia finita. Pelo menos finita em cada dimensão.
Tá, então, e aí claramente, né, os núcleos aqui é a soma direta dos núcleos. Então, claramente, o núcleo da soma direta do F1i vezes B na soma direta do F0i vezes B é isomorfo à soma direta desse núcleo. Tá, então essa é a propriedade 2. Tá, agora vamos para a propriedade 3. Bom, a propriedade 3 a gente vai mostrar aos poucos. Tá? Vamos primeiro mostrar que se A é livre, então o TOR é 0. Bom, se A é livre, a gente pode considerar a resolução livre, que simplesmente repete o A e depois você tem um 0. Não é? Então, bom, essa sequência exata, quando você tensoriza com B, você vai ter simplesmente esse mapa daqui. O 0 tensoriza com 0, e eu sei que ela ainda é exata até aqui. Né? Então, isso quer dizer que bom, o núcleo disso aqui tem que ser 0, porque a gente está saindo do 0. Tá? Então, o TOR de AB é 0. Agora, vamos supor que B é livre. A gente começa com uma resolução livre para o A. E como o B é livre, o B é uma soma direta de Z's. Só que a gente está falando de um grupo abeliano que pode ser infinitamente gerado, onde o conjunto de geradores pode ser não enumerável, sei lá o quê. Então, a gente tem que tomar cuidado. O B ele é uma soma direta e não um produto. Né? E quando você tem um número infinito de geradores, faz diferença se você pega a soma direta ou o produto. Mas é uma soma direta porque é um grupo abeliano. Então, exatamente uma base, né, de um grupo abeliano é exatamente um conjunto que gera o conjunto B. Mas gera significa que você pega uma combinação linear finita dos caras, com coeficientes em Z. Então, isso aqui é uma soma direta e não um produto. No produto, você pode ter um número infinito de geradores com um coeficiente não nulo. Tá. Então, agora, o que acontece é que simplesmente, né, quando você tensoriza isso com B, o tensor, como o tensor comuta, é distributivo com relação à soma direta, isso aqui vai ser uma soma direta de A tensor Z com coeficientes em I. Então, isso aqui, quando você tensoriza com B, isso aqui vai dar A tensorizado com a soma direta sobre I, né? Tá certo. Mesma coisa com F0, tensorizado com a soma direta de Z, tensorizado com a soma direta de Z. E aí, né, pela propriedade do tensor, isso aqui é isomorfo à soma direta de A tensor Z, que é simplesmente a soma direta de I cópias de A. Né? A tensor Z. Lembra que qualquer grupo abeliano, quando você pega o tensor com Z, é o próprio grupo abeliano. Então, no final, essa sequência vai dar uma cópia, vai dar várias cópias da mesma sequência, vai ser I cópias dessa sequência, né? Onde I é o conjunto dos índices. E os homomorfismos são todos para cada I. Então é claro que, bom, qual é o núcleo dessa aplicação? Bom, o núcleo dessa aplicação para cada I em I vai ser o núcleo da aplicação de F1 e F0, mas a gente sabe que F1 e F0 é injetiva. Né? Então a gente tem simplesmente o núcleo 0.
Então isso significa que o TOR de AB é 0. Tá bom. Agora vamos provar a 6. Então a gente provou a 3 quando A e B são livres. Não provamos ainda quando é livre de torção. Mas agora vamos para a 6. A 6 é a que é a mais técnica, mas que vai ser usada para as outras. Então, se a gente tem uma sequência exata, A, B e C, então eu quero provar, quero chegar nessa sequência com STOR. Essa sequência exata longa, né? Mas uma longa que não é tão longa assim. É uma sequência exata de 2 linhas. Tá, então a gente começa pegando uma resolução livre para o G, né? Porque a gente quer uma sequência que envolva TOR de G com outras coisas. Então, vamos pegar uma sequência, uma resolução livre para o G. Né? Então, vou pegar um F0, F1, 0, resolução livre. E agora, o que eu faço é tensorizar essa resolução livre com A, B e C. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso tensorizar com A, tensorizar com B, tensorizar o F1 com C. E aqui eu tenho 0. E agora eu tensorizo com A, tensorizo com B, tensorizo com C e tenho 0. Então, o que eu fiz? Né? Eu peguei a minha sequência exata curta, que vai de A, B, C, e tensorizei primeiro com F1, depois com F0. Da mesma forma que eu argumentei aqui, né, eu posso argumentar que essa sequência aqui continua sendo uma sequência exata livre. Desculpa, uma sequência exata curta. Tá? Então, eu tenho uma sequência exata curta aqui, uma sequência exata curta aqui, porque eu estou tensorizando com F0. Eu não vou fazer mais uma linha com G por enquanto, porque senão eu sei que se eu tensorizar com G, a sequência exata curta original, eu perco a exatidão. Então, vou deixar só isso daqui. Tá. Agora, esse mapa daqui, né, que é o mapa, digamos, φ, eu posso pegar... agora eu tenho mapas φA, φB e φC, que nada mais são do que o mapa φ tensorizado com a identidade de A. O mapa φ tensorizado com a identidade B e o mapa φ tensorizado com a identidade C. Tá? Então, o que eu faço agora? O que eu faço eu penso nessas linhas, nessas colunas, como complexos de cadeia. Então, aqui eu tenho um complexo de cadeia, aqui eu tenho um complexo de cadeia e aqui eu tenho um complexo de cadeia. Bom, na verdade, eu comecei só com um mapa, né? Então, bom, se eu estender com 0, é claro que eu vou ter um complexo de cadeias. Né? Complexo de cadeias, a única coisa que eu preciso é que a composição de 2 seja 0. Então, agora você vê que eu tenho uma sequência exata curta entre 3 complexos de cadeia. Né? Então, isso vai fazer o quê? Isso vai me induzir uma sequência exata longa em homologia. Então, eu tenho que simplesmente calcular a homologia desses complexos de cadeia. Agora é um complexo de cadeia com 2 grupos abelianos só, então só tem 2 homologias, a homologia aqui e a homologia aqui. Então, o que isso vai dar? Bom, vamos começar com a homologia de cima. Né? Então a gente vai ter a homologia aqui nesse cara, né, que é o que? É o núcleo cocientado pela imagem. Então é o núcleo do φ-alfa. Quem é o núcleo do φ-alfa? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. O núcleo do φ-alfa, repara, né? É quando eu pego esse cara daqui, eu tensorizo com A. O núcleo desse cara tensorizado com a identidade de A é exatamente o TOR de GA. Né? Então eu vou ter o TOR de GA. Depois eu vou ter o TOR de GB. E depois eu vou ter o TOR de GC. E eu tenho 0, que eu não tenho mais nada em cima. E qual é a próxima linha? A próxima linha vai ser a homologia aqui nesses caras de baixo. Então, qual é a homologia nesse cara daqui? A homologia desse cara daqui vai ser o núcleo, ou seja, todo ele, quocientado pela imagem do φ-alfa. Ou seja, é o conúcleo do φA. Então, isso aqui é o conúcleo de φA, conúcleo de φB
e conúcleo de φC, e acabou a minha sequência. Agora, qual é o conúcleo de φA? Bom, lembra que se eu pegar essa sequência daqui e tensorizar com A, o que eu obtenho? Se eu pegar essa sequência daqui e tensorizar com A, eu sei que eu vou ter uma sequência exata, F1 vezes A, F0 tensor com A, e G tensor com A, 0, e eu sei que essa sequência daqui é exata, onde esse mapa daqui é o φA. Então, qual é o conúcleo de φA? A gente viu isso na aula passada, né, essa continha, que o conúcleo de φA vai ser exatamente esse cara daqui, é o produto tensorial. Então, esse conúcleo é G tensor A, esse cara é G tensor B, e esse cara é G tensor C. Então, pronto, a gente mostrou 6. Alguma dúvida? Eu sei que é meio seco isso daqui, né, mas é uma álgebra necessária para a gente poder fazer as contas com cuidado. Tá. E agora, vou mostrar um. Tá, então vamos mostrar que o TOR de AB é isomorfo ao TOR de BA. Tá, então vamos começar com uma resolução livre do A. Tá, a gente pegou uma resolução livre do A. E agora, isso aqui vai dar uma sequência. A gente usa o 6, onde essa resolução livre é a nossa sequência exata. Então, a gente tem essa sequência exata. Se eu usar o G como B, eu vou ter uma sequência exata longa, né? Então, eu vou ter uma sequência exata longa, onde eu tenho B vezes A, B vezes F0, B vezes F1, 0, e agora eu tenho os termos de TOR. O próximo termo, então, vai ser TOR de BA. E agora repara que os próximos termos vão ser TOR de BF0 e TOR de BF1. Mas como F0 e F1 são livres, esses termos são 0. Então, eu vou ter essa sequência exata que para aqui. Tá? E, ao mesmo tempo, né, eu posso usar o fato de que o produto tensorial ele é comutativo. Né? Ou seja, o produto tensorial de A com B é isomorfo ao produto tensorial de B com A. Isso é praticamente óbvio, né? Que você pode simplesmente... Você pode pegar a... Como é que você mostra isso? Né? Você pega a função bilinear, que leva a B, um BA, onde você troca a ordem das coordenadas e depois você projeta no produto tensorial. Bom, você vê que isso aqui... É claro que isso aqui está bem definido. E aí você vê que a outra também é a inversa dessa. Né? Então, isso basicamente é óbvio que esse cara daqui é isomorfo a A vezes B. Né? E aí você claramente também pode inverter o outro, inverter esse daqui, e bom, agora é um exercício não muito difícil ver que esse mapa daqui ele pode ser estendido para o núcleo. Né? O núcleo desse cara é esse TOR de B para A, e o núcleo desse mapa daqui, por definição, é o TOR de AB. Né? Então, a gente tem essa sequência, e não é difícil de ver, como esse quadrado daqui comuta, que existe uma aplicação daqui para cá. Então, existe uma aplicação daqui para cá, e a gente tem isomorfismos. E, bom, agora dá para ver de várias formas, mas uma das formas de ver que esse mapa daqui é um isomorfismo é pelo lema dos 5, por exemplo. Você pode continuar essa sequência exata com zeros, e esse cara aqui fica no meio. Mas eu acho que dá para ver diretamente, se você for seguindo as setas, que esse mapa daqui tem que ser um isomorfismo. Tá? Então, essa é a 1. Agora, vamos mostrar... vou deixar isso aqui por enquanto.
Vamos mostrar 3 quando você é livre de torção. Isso é importante porque a gente vai usar bastante... É muito importante você falar de homologia com coeficientes racionais. Então, a gente tem que realmente calcular o torr para quê, né? Então, quando você é livre de torção, né, suponha que B é livre de torção. E vamos pegar uma resolução livre de A. E vamos supor que a gente tem alguma coisa no núcleo de F1 tensor B para F0 tensor B. Tá, então vamos pegar alguma coisa nesse núcleo. Então eu vou chamar isso aqui de... Bom, vai ser um somatório de coisas dessa forma. Tá? Onde o xi está em F1 pertence a F1. E o bi pertence a B. Aí isso é um tensor. Agora tem que ser uma soma finita, né? Bom, deixa eu escrever assim. É muito feio. De I igual a 1 até N. Tá? Então agora eu posso considerar o subgrupo gerado pelos BIs. Né? Então, seja betil o subgrupo gerado pelos BIs. Então, betil ele é um subgrupo gerado, ele tem um número finito de geradores. Logo, ele é um grupo finito e ele é subgrupo de um grupo livre. Não, e ele é um subgrupo de um grupo livre de torção. Então, ele tem que ser livre de torção. Então, porque não tem como alguém que tá em betil ter torção. Então, o betil ele é livre de torção e finitamente gerado. Então, se eu sou finitamente gerado e livre de torção, eu tenho que ser livre. Porque a gente sabe que todo grupo finitamente gerado ele é uma soma de um grupo livre, Z elevado a alguma potência, com grupos cíclicos. Um número finito de grupos cíclicos. Então, se ele não tiver torção, a parte cíclica não pode existir. Então, isso aqui implica que betil é livre. Logo, né, se você pensar no F1 tensorizado com betil, F0 tensorizado com betil, né, o núcleo disso daqui tem que ser 0, porque isso aqui é o torr de A com betil. Né? Então agora isso aqui basicamente, agora esse elemento daqui, né, ele tem que viver, se ele vive nesse núcleo, ele tem que viver naquele núcleo também. Porque, bom, ele está nesse cara daqui, né? Isso aqui nada mais é do que a aplicação induzida por essa daqui. Né? Então, isso aqui implica que o elemento original no nosso núcleo maior tem que ser 0. Então, na verdade, o núcleo é 0. Então, a conclusão é que o torr de AB é 0. E agora, usando a primeira propriedade, isso aqui também vale se o A for livre de torção. Tá. Então, a gente finalizou a 1. Agora, vamos provar a 4, né? Que é que se a gente tem um grupo A, então o torr vai ser simplesmente só a torção do A que importa. Então, vamos provar a 4. Torr de AB é o torr da torção de A com B. Bom, como é que a gente relaciona o subgrupo de torção com A, com o grupo inteiro, numa sequência exata, curta? Alguma ideia? Exatamente, né? Você pode colocar... Bom, se o grupo fosse finitamente gerado, você pode escrever, bom, se o A for finitamente gerado, você pode escrever o A como Z elevado a N mais
grupos cíclicos, né, mais a torção. Isso aqui é uma soma de grupos cíclicos. Isso aqui é o teorema de classificação de grupos finitamente gerados. Mas, em geral, se o grupo não for finitamente gerado, você não tem uma soma direta. Mas você tem uma sequência exata. E a sequência exata é a seguinte, né? Você pode simplesmente pegar o subgrupo de torção, você inclui no A, e o conúcleo disso, é claro que é o quociente do A pelo subgrupo de torção. Então a gente tem essa sequência exata. Você não necessariamente pode dizer, não necessariamente você tem uma projeção do A para o subgrupo de torção, mas você vai ter uma sequência exata dessa forma. E esse grupo daqui, ele é obviamente livre de torção, porque eu estou quocientando pela torção. Então, essa sequência exata, ela vai dar uma sequência exata longa pela propriedade 6, né, onde vão sobrar as seguintes coisas. Vai sobrar o Tor de T de A, B, o Tor de AB e 0 e 0. Porque o Tor desse cara daqui é 0 porque esse cara é livre. Então, bom, a sequência continua, mas não importa. Ela é exata daqui, né? Então isso aqui vai te dar um isomorfismo. Tá? E finalmente, vamos na quinta propriedade, que é a mais concreta de todas, que é como é que a gente calcula o Tor de Zm e Zn. Então a gente considera uma resolução de Zm e a gente tensoriza com Zn. Então a gente considera uma resolução de Zm. Alguém pode me dizer uma resolução livre de Zm? Não é difícil, né? Você, tem um gerador, você pega um gerador, um Z, e leva lá. E qual é o núcleo disso? O núcleo disso são MZ. Né? Então você pode pensar como um outro Z dentro daqui, mas onde o mapa é multiplicação por M. Então, essa aqui é uma resolução livre de Zm. Agora a gente olha para esse mapa daqui e a gente tensoriza ele com Zn. Então agora a gente vai pegar esse mapa, vai tensorizar com Zn, então a gente vai ter um mapa de Zn para Zn, que é a multiplicação por M. E qual é o núcleo desse mapa? O núcleo desse mapa é simplesmente... não é difícil de ver, né? Que o núcleo desse cara é isomorfo a Z MDC de M com N. Bom, isso aqui é um exercício de álgebra 1. Tá? Alguma dúvida? E é uma coincidência, né? Que isso aqui, na verdade, é também o Zm tensor com Zn. Eu acho que não é óbvio. Esse isomorfismo não é canônico. Ele é meio que um acidente. Mas tudo bem. Tá. Bom, vamos fazer uma pausa agora. 5 minutos, a gente volta e vamos mudar de tópico, vamos falar de cohomologia. Tá, agora a gente vai mudar um pouquinho de tópico, mas na verdade não vai mudar muito, a gente vai falar de cohomologia, que é basicamente o dual da homologia. Né? Então, algumas coisas são muito parecidas, como a gente vai ver na aula de hoje. Agora, a cohomologia ela é um pouquinho mais complicado de definir inicialmente, porque ela é dual de uma coisa mais canônica, mas ela tem as suas vantagens que talvez só vão ficar claras a partir da próxima aula. Mas vamos falar, então, sobre a cohomologia.
Bom, a gente vai começar, né, falando sobre a cohomologia singular, que é basicamente, a ideia é que é o dual da homologia. Só que, bom, não é o dual da homologia em si, é a ideia dual, ou seja, a gente começa com um espaço topológico, a gente tem o nosso complexo de cadeias, e a gente pode pegar o complexo de cadeias dual. Não é? O que é o dual? Bom, a gente fixa um grupo abeliano, por exemplo, Z, ou um grupo do interesse de vocês, né? E a gente considera o dual disso daqui, ou seja, a gente considera o HOM, o grupo de homomorfismos, isso daqui. E essa sequência, ela vai, basicamente, as setas vão inverter de direção. Bom, vou colocar ela assim. Então, esse conjunto, esse grupo abeliano, que é o conjunto, esse grupo abeliano é o grupo abeliano dual com relação a Z, e é o que a gente chama de, é o grupo C com N em cima, né? O grupo das cocadeias. Então, são as cocadeias com valores em G. Tá, então, isso aqui é, por definição, o HOM de Cn com G. Só um detalhe de notação, né? As pessoas costumam denotar coeficientes, né? Com coeficiente com um ponto e vírgula, justamente porque a vírgula, em geral, é usada para dois subespaços, né? Um contido no outro, então o ponto e vírgula realmente para não se confundir. Mas no HOM, no funtor HOM, a gente normalmente se usa vírgula, então é um pouco confuso. E outro detalhe é que não é comum as pessoas denotarem Cn de x sem o G para dizer o Cn de xz. Então, é um detalhe mínimo, mas que, para a homologia, a gente tem o coeficiente em Z como sendo, digamos, a coisa mais canônica, mas para a cohomologia, não necessariamente não necessariamente vale a pena sempre usar o Z. Existem vantagens de colocar sempre um G e... Bom, o que eu quero dizer é que, bom, em geral, quando você fala em cohomologia singular, você sempre precisa especificar o grupo. Já a homologia, não, porque é uma coisa mais simples e mais canônica. Então, né, o que é a diferencial? Né? A diferencial da cohomologia, eu vou denotar com delta, para não confundir com o del da homologia. E qual é a definição? Bom, se eu pego um φ, uma cocadeia, né? O que é o del, o diferencial de φ? Isso aqui vai habitar. Agora, esse del, ele aumenta a dimensão. E como é que você define? Exatamente como você define o mapa dual. Né? Como é que é o mapa dual? Bom, isso aqui é um homomorfismo de cadeias n mais 1 de x em G. Então, isso aqui vai comer uma cadeia. Né? Eu vou pegar uma cadeia x, uma cadeia n mais 1 de x, e o del φ aplicado em x, por definição, é o φ aplicado no bordo de x. Tá? O que a gente pode ver? Primeira coisa que a gente pode ver é o que acontece se eu faço esse cobordo, né? Esse cobordo duas vezes. O que acontece com d delta ao quadrado? Bom, delta ao quadrado de φ aplicado numa coisa apropriada, isso aqui vai ser claramente del de φ do bordo de x, que é igual a φ do bordo de x. Então isso aqui é zero. Logo, né, o delta ao quadrado é zero. Então agora, né, a gente tem, ou seja,
esses grupos CN, com N em cima, né, esses grupos das cocadeias, formam um complexo de cadeias também. Então, a gente vai ter um complexo de cadeias Cn de xg, del Cn mais 1 de xg, Cn menos 1 de xd. Então, é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que agora, essa diferencial, ela aumenta o grau. Não é? Mas, não tem problema nenhum. A gente tem que delta ao quadrado é igual a zero, então a gente pode considerar a homologia desse complexo de cadeias. Mas como esse complexo de cadeias, como nesse complexo de cadeias a diferencial aumenta o grau, a gente não vai chamar de homologia, a gente vai chamar de co-homologia. Tá? Então, dado um complexo de cadeias, com uma diferencial, ou seja, com alguma função que ou diminui o grau ou aumenta o grau em 1, a gente pode considerar isso, pegar a homologia desse complexo, ou seja, pegar o núcleo sobre a imagem, e a gente chama de homologia quando a diferencial diminui o índice, e a gente chama de co-homologia quando a diferencial aumenta o índice. Então, a gente vai definir a co-homologia como sendo o núcleo de del, restrito, né, ao Cn, sobre a imagem do delta restrito ao Cn-1. Certo? Então, essa é a cohomologia singular. E a primeira coisa que você pode se perguntar nesse momento é, bom, é claro que você pode pensar no dual da homologia em si. Né? Ou seja, você pode pegar a homologia singular e considerar o seu dual. Ou seja, o conjunto de homomorfismos de Hn de x em G. E a primeira pergunta é, qual é a relação desse cara com essa cohomologia com coeficientes em G? A primeira coisa que dá para ver é que, dado um elemento, dado uma classe de cohomologia singular, ela vai induzir um homomorfismo, um elemento do dual da homologia. Então, existe um mapa, existe uma aplicação canônica que vai dar cohomologia no dual da homologia. E é uma aplicação completamente canônica. Ela faz o quê, né? Se eu pego uma classe de homologia de φ, ela vai levar isso daqui no quê? No φ que come a classe de homologia do cara. Bom, vamos ver se isso faz sentido, né? O que é essa função daqui? Ela vai pegar uma classe e vai levar em φ de x. Agora a gente tem que ver se isso está bem definido. Né? Ou seja, o que acontece se eu mudar o representante dessa classe de cohomologia e se eu mudar o representante dessa classe de cohomologia? Eu posso fazer a seguinte conta. Né? O que é φ mais del φ til de x mais o bordo de x til? Ou seja, para eu mudar a classe de cohomologia do φ, é só eu somar com alguma coisa exata. E para eu mudar a classe de cohomologia do x, é só eu somar com alguma coisa exata. Então, eu tenho que ver que isso aqui tem que dar a mesma coisa que φ com x. Então, vamos ver. Né? Isso aqui vai ser φ de x mais o del φ til de x mais o φ de del de x til mais o delta de φ til del de x til. Tá? Bom, então isso aqui vai ser, primeiro, φ de x. Agora eu vou aplicar a definição aqui. Né? O que é o delta de φ til de x? Isso aqui é o φ til do bordo de x. Né? Então isso aqui é φ til do bordo de x. Agora, claro, eu estou pegando um x fechado.
né? Então, isso aqui só faz sentido, né, quando o cobordo de φ é 0 e o bordo de x é 0. Né? Porque senão eles não definem classes de homologia e de cohomologia respectivamente. Então eu pego um φ fechado e eu pego um x fechado. Tá? Então eu faço essa conta daqui. Então esse cara daqui vai dar 0 porque o x é fechado. Pela mesma razão, esse cara daqui, né, ele vai ser o cobordo de φ aplicado em x-til. Então esse cara daqui também dá 0, porque o φ é cofechado. E finalmente, o último termo, nem o φ-til, nem o x-til, eu não sei nada sobre eles, mas eu estou aplicando duas vezes. Então eu posso tanto passar para cá quanto passar para lá, tanto faz, eu vou ter φ-til do bordo de x-til, que também é 0. Então isso aqui vai dar φ de x. Isso aqui vai dar φ de x. Tá, então tem uma aplicação completamente canônica que vai dar cohomologia no dual da homologia. Bom, vocês acham que essa aplicação é um isomorfismo? Uhum. On an infinite dimensional something is always has larger cardinality. And so if we have, for example, a countable U-disjoint union of points, then its homology is like this infinite sum of z's. And the home from this infinite, so it's infinite dimensional. And its home, it's countable dimensional. And its home must be continuum in the dimensional. And so we don't, we can't calculate the homology for that yet, but. Tá, você tá falando um exemplo muito interessante, mas na verdade o que você está falando não é um contra-exemplo para esse isomorfismo, não. Porque, na verdade, o que você está falando é que você vai pegar um home de uma soma direta infinita, mas o home da soma direta infinita é um produto direto. Mas aqui também vai ser um produto. Então, isso é uma observação interessante que você está fazendo, um exemplo interessante, mas não é o contra-exemplo. O contra-exemplo não tem a ver com essa coisa do número infinito ou não. Porque aqui você tem um home também, né? Você tem um home nas cadeias. Então, as cadeias é uma soma direta dos pontos, de um z para cada ponto, mas quando você pega o home vai dar um produto da mesma forma. Então, esse não é o contra-exemplo. Mas a verdade é que isso aqui não é um isomorfismo. A ideia que vocês têm que pensar aqui é exatamente, lembra do que acontece em homologia quando você muda os coeficientes. Né? Se você tensorizasse com G e você pegasse o grupo de homologia com coeficiente, lembra que a gente não tinha um isomorfismo em geral, tinha uma sequência exata, curta. Tá? Então aqui vai ser a mesma coisa. Mas antes disso, vamos ver que não é muito difícil de ver que essa aplicação é sobrejetiva. Tá? Como é que a gente vê que essa aplicação é sobrejetiva? Antes da gente falar na sequência exata, longa, vamos ver que existe, que essa aplicação é sobrejetiva e, na verdade, existe um mapa que vai daqui para cá, que vai do dual na cohomologia, tal que essa composição daqui para cá e daqui para cá é a identidade. Então existe, vou chamar isso aqui de ρ, existe um I, tal que I composto com ρ é igual à identidade. Tá?
Bom, como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma... Mas esse i não é canônico. Esse i é não canônico. A gente vai usar o seguinte fato. Existe... Lembra que a gente tinha aquela sequência exata curta, né? Que vai de bn-1. Vocês lembram dessa sequência exata curta? E essa sequência exata curta, eu falei para vocês, né? Que como o bn-1 é livre, isso aqui são cadeias singulares, né, em homologia. Então, como o bn-1 é livre, então existe uma cisão dessa sequência exata curta. Então, existe um mapa daqui para cá. E eu falei para vocês que é um exercício não muito difícil de álgebra homológica, que se existe um mapa daqui para cá que cinge essa sequência exata curta, então também existe um mapa daqui para cá que cinge essa sequência exata curta. Isso é equivalente. Ou seja, existe um mapa de Cn para Zn que é a identidade em Zn. Porque isso aqui é simplesmente a inclusão de Zn. Então, existe uma projeção que pega todas as cadeias e leva só em cadeias fechadas que é a identidade sobre Zn. Tá? E esse mapa não é um mapa canônico, mas existe um mapa. Porque ele depende justamente desse mapa daqui que não é canônico. Né? Então, né, o que a gente quer fazer? Dado um mapa, um elemento no dual, ou seja, dado, agora suponha seja psi, um mapa de H de xn em G. Eu quero construir um I de psi, que é uma classe de cohomologia de xg. O que é uma classe de cohomologia? Isso daqui ele vai ser a classe de algum φ. Então, eu preciso construir um φ. E o φ é um homomorfismo de Cn em G. Então, como eu construo esse homomorfismo? Bom, a primeira coisa que eu faço, né, eu posso projetar para o Zn. E uma vez projetado para o Zn, claro, eu posso projetar para o Hn. Então, como é que eu construo esse φ? Bom, primeiro eu projeto do Cn para o Hn. E agora eu uso justamente o psi. O Hn vai me dar um mapa em G. Então, primeiro eu projeto para o Hn usando esse mapa e depois eu uso o próprio psi. Então, esse mapa daqui vai ser o mapa φ. E um exercício praticamente trivial, que é um exercício de notação, é que esse φ ele é cofechado. Ou seja, ele de fato define uma classe de cohomologia. Tá? E não é difícil de ver. Como essa transformação daqui ela é identidade no Zn, é porque ela é o homomorfismo que cinge essa sequência, né, nesse pedaço daqui. Não é difícil de ver que esse cara daqui, quando você depois compõe com ρ, isso aqui vai dar identidade. Tá. Então, bom, eu acho que tem detalhes algébricos suficientes e o resto vocês conseguem completar. Mas essa é a demonstração de que existe um I dessa forma. Né? Então, existe um I tal que ρ composto com I é identidade. O que implica, em particular, que isso daqui tem que ser sobrejetivo. Tá? Agora, a gente pode falar sobre o mesmo teorema, que é o teorema dos coeficientes universais para a cohomologia. Que é como relacionar, que é basicamente qual é o núcleo daquela aplicação. Aquela aplicação a gente viu que é sobrejetiva, então ela tem um núcleo. Qual é o núcleo dessa aplicação? Esse é o teorema dos coeficientes universais. Então, teorema dos coeficientes universais
para cohomologia. Então, o teorema diz o seguinte, que essa aplicação canônica, ela cabe numa sequência exata curta. Então, existe uma sequência exata curta cindível, onde no meio eu tenho a cohomologia, à direita eu tenho o dual da homologia, eu tenho um zero, esse mapa aqui é um mapa canônico, e o núcleo é um objeto algébrico, né, como se fosse o Thor, mas não é o Thor. É uma outra coisa que se chama de ext. Ext de H n-1 x g. É um outro funtor, que é o funtor ext. E, bom, ela é cindível. Bom, eu só vou mostrar que existe uma sequência exata curta. Que ela é cindível, na verdade, segue daquela observação que eu fiz. Que eu falei que, bom, esse mapa daqui, ele se cinde. Então, isso significa que a sequência exata curta é cindível. E falando nisso, né, eu esqueci de mostrar que, para o teorema dos coeficientes universais para a homologia, que eu reescrevi no início da aula de hoje, que aquela sequência exata curta também era cindível. E a demonstração é praticamente igual a essa daqui, é muito parecida. Então, eu vou deixar como exercício. Mostrar que aquela sequência, a sequência exata curta do teorema dos coeficientes universais para a homologia é cindível. É basicamente usar esse homomorfismo de novo. O fato de que existe um homomorfismo não canônico de Cn para Zn, que é a identidade em Zn. É o que você precisa. Então, vou deixar isso como exercício. Se alguém tiver alguma dúvida, só olha no Hatcher que ele tem a demonstração bonitinha. Mas aqui eu já mostrei que, se existir essa sequência exata curta, que essa sequência é cindível. Então, só falta mostrar que existe essa sequência exata curta e definir esse ext. E, bom, como a gente já fez isso para a homologia, eu vou fazer um pouquinho rápido, porque, na verdade, é muito parecido. Então, a ideia é muito parecida, né? A gente vai começar com... lembra que a gente tinha duas sequências exatas curtas? A primeira sequência exata curta era Cn, Bn-1 e Zn. E agora, para a homologia, a gente pegava o tensor com G. Para a cohomologia, a gente vai pegar o dual. Então, a gente vai pegar o dual disso. Lembra que, quando eu não coloco o x, né, na verdade, esse teorema vale até para o complexo de cadeia qualquer. Então, assim, na verdade, isso aqui é um teorema algébrico. Você tem um complexo de cadeias. Você pode considerar o complexo de cadeias duais, que é basicamente o C de x com valores em G, que é simplesmente o Hom. E você vai ter exatamente a mesma coisa. Na verdade, não precisa ser um espaço o x não precisa ser um espaço topológico. Você pode ter qualquer coisa, um teorema algébrico, na verdade. Então, vou parar na demonstração de falar sobre espaços topológicos. Eu vou usar a notação da aula passada. Cn é o complexo de cadeias próprio, Zn é o núcleo de D, núcleo do bordo, e Bn-1 é a imagem do bordo. Tá? Então, a gente tinha essa sequência exata curta. E lembra que aqui os coeficientes são sobre Z. Então, a gente tem aqui um grupo abeliano livre, então essa sequência ela é cindível. Então, a gente tem uma sequência exata curta, cindível. Então, agora a gente pode tomar o dual dela. Então, vamos tomar o dual. Ou seja, quando você toma o dual da sequência, você toma o dual de cada um, e você pega a aplicação dual. Então, as setas se invertem. Então, a gente vai ter o Hom de Bn-1G, o Hom de Cng e o Hom de Zng. E repara que
como essa sequência exata curta é cindível, né, isso aqui basicamente isso é equivalente a dizer que o Cn é isomorfo ao Bn-1 soma direta com Zn. E o home da soma direta é a soma direta dos homes. Então isso implica que quando você passa para o home, você vai ter de novo uma sequência exata curta. Cindível. Tá? Então a gente tem uma sequência exata curta. Tá. Porque a sequência exata curta é cindível. Tá. E agora, né, da mesma forma, a gente começava com um complexo normal, né, que é com uma diferencial, e o Zn e o Bn, quando você restringe a diferencial, vai dar zero. Então você tinha um complexo que é basicamente todas as diferenciais zero aqui e ali. Então, essa sequência exata curta, ela é uma sequência exata curta de complexos. Onde aqui eu tenho a dual da diferencial, né, isso aqui nada mais é do que o D dual, que eu chamei de delta, e aqui eu tenho zero. E aqui eu tenho zero. Então, o mesmo argumento, né, a gente vai ter... e esse cara daqui é o cocomplexo, né? É o Cn em cima. Né? Por definição, é o Cn em cima. Desculpa, eu não quero botar o x, eu quero simplesmente colocar o Cn em cima, é o home do Cn embaixo com g. Essa é a minha notação. Tá? Então agora eu posso olhar para essa sequência exata curta de complexos, de cadeia, e olhar para a sequência exata longa que isso corresponde. Então isso aqui vai gerar uma sequência exata longa, onde aqui eu vou ter no meio, eu vou ter a cohomologia com coeficientes em z, eu vou chamar isso aqui de C com coeficientes em g, que é simplesmente a cohomologia do Cn. Aqui eu vou ter, bom, esse cara é zero, então a cohomologia vai ser o próprio cara, né, vai ser simplesmente o dual do Zn. Aqui eu vou ter o dual do Bn-1, e assim por diante. E aqui eu vou ter, né, o Bn com G e etc. E o importante de reparar é que esse mapa daqui, né, você seguindo as setas do diagrama, é exatamente o dual da inclusão. Tá? Então isso aqui não é difícil de ver, que vai ser exatamente o dual da inclusão. Então a inclusão vai de Bn em Zn, e isso aqui vai ser o dual. Tá? Algumas pessoas estão com a cara confusa. Alguma dúvida, por favor? Eu estou fazendo a mesma coisa que você faz com o tensor, mas agora é com home, é com outro funtor. E é muito parecido, mas a ordem é alterada. Basicamente, essa é a única diferença por enquanto. Então, no final, né, a gente faz a mesma coisa, que dada essa sequência exata longa, a gente pode extrair uma sequência exata curta, que é justamente o que acontece quando você pega o núcleo desse cara aqui e o conúcleo do outro lá. Então, isso aqui vai gerar uma sequência exata curta, onde eu coloco a cohomologia, esse cara do meio, e aqui eu vou ter o núcleo do IN estrela, e aqui eu vou ter o conúcleo do IN-1 estrela, e pronto. Tá? Então agora a gente tem que calcular o núcleo e o conúcleo do IN estrela. Tá? Então, para fazer isso, a gente vai usar a outra sequência exata curta que a gente tinha para homologia. Lembram que a gente tinha a sequência Zn projetado para o quociente de Zn por Bn, que é o Hn, e o núcleo disso é o Bn. E aqui eu tenho justamente o In. Então, para o teorema dos coeficientes universais para homologia, a gente tensorizava isso com grupo. Agora a gente quer pegar o dual dessa sequência. Então, o dual disso aqui vai ser, bom, eu vou ter o home de Hn com G, eu vou ter o home de Zn com G, eu vou ter o home de Bn com G, e o IN estrela é exatamente esse mapa daqui.
Agora, um lema que eu vou provar daqui a pouquinho. Mas que a gente vai assumir, pelo menos por enquanto. É que se eu tenho uma sequência exata, então, quando eu dualizo, eu vou ter uma sequência exata, mas eu vou perder a exatidão exatamente no mesmo lugar. Então, bom, vou escrever assim, só com estrela. Opa. Então, essa sequência é exata. Ou seja, eu perco a exatidão exatamente no mesmo lugar. Tá? Lembra que nesse caso daqui eu não perdi exatidão porque a sequência exata era scindível. Então, quando a sequência exata curta é scindível, então, quando você pega o dual, você vai continuar tendo uma sequência exata curta scindível. Mas se ela for simplesmente uma sequência exata curta, quando você pega o dual, ela vai parar. Aqui você não tem como garantir mais que o conúcleo desse cara daqui é 0. Então, mas o núcleo desse N vai ser esse cara daqui. Porque a gente sabe que a sequência é exata aqui. Então, né, isso aqui implica que o lema implica que o núcleo do IN estrela é isomorfo a o hom de HNG. Tá? Então, a gente tem aqui um hom de HNG. E se vocês seguirem os mapas certinho, não é difícil ver que esse mapa daqui é exatamente o mapa canônico induzido no dual da homologia. Tá? Então, não é difícil de ver, porque simplesmente isso aqui é o quociente, né? Então isso aqui vai ser o mapa induzido. Isso é só vocês seguirem as setas. Então a gente tem, de fato, esse mapa daqui. E agora falta a gente olhar o que é esse conúcleo. Bom, o conúcleo vai ser o conúcleo desse mapa, o que quer que ele seja. E o conúcleo desse mapa tem um nome. Né? O conúcleo desse mapa é o que a gente chama de ext, de Hn-1G. Em outras palavras, o que é o ext? Né? O ext é o seguinte, bom, digamos que a gente tem H e G, A e B, grupos abelianos. O que é o ext de A e B? Bom, o ext de A e B é a seguinte coisa. Você pega uma resolução livre do A, F0, F1 e 0, resolução livre. E agora, né, em vez de você aplicar o funtor tensor, você aplica o funtor dual, hom. Então você vai pegar hom disso daqui com B. Quando você pegar hom disso aqui com B, você vai ter hom de AB, hom de F0B, e hom de F1B. E você tem um 0 aqui, e essa sequência é exata. Pelo lema. Tá? E por definição, o ext de AB vai ser o conúcleo desse mapa. É a falha dessa sequência de ser uma sequência exata. É a falha desse mapa daqui de ser uma sobrejeção. Esse é o ext. Tá? Bom, na verdade eu não vou provar o lema não, vou deixar como exercício, que é basicamente, eu já provei no caso do tensor, e é muito parecido. É só vocês seguirem, não tem nenhum mistério, é só você fazer a conta. Fala. Olha, eu não sei muito de álgebra homológica, mas deve ter alguma coisa a ver com a parte exterior. As propriedades do ext, na verdade, são bem diferentes da propriedade do tor. Porque algumas coisas são parecidas, mas algumas coisas são diferentes. Porque o ext,
A primeira grande diferença do tensor home para o tensor tor, desculpa, para o tensor, para o funtor home, para o funtor produto tensorial, é que o produto tensorial ele é simétrico e o home não é simétrico. Então essa é uma grande diferença, né? E que isso vai se refletir no ext, é que o produto tensorial não importa a ordem, mas o home importa a ordem. Não é? Então isso vai se refletir no ext. Vocês vão ver que o ext não vai ter essa simetria bonitinha que o tor tem. Bom, isso aqui não é um curso de álgebra homológica, então eu não vou destrinchar tudo que pode ser destrinchado do ext. Se vocês quiserem, peguem um livro de álgebra homológica, ou a própria Wikipédia tem muito mais informação. Mas a gente só quer, basicamente, o suficiente para poder calcular os grupos de cohomologia para os coeficientes interessantes. Tá, então, o que a gente pode dizer sobre o ext? Bom, primeira coisa é propriedades. Bom, o ext está bem definido. Bom, Ou seja, não depende da resolução livre do A. Tá. Bom, o que mais? O ext, se você pegar a soma direta de de A e B, A1 mais A2 com B, isso aqui é isomorfo ao ext de A1B mais o ext de A2B. E por indução, isso vale para toda soma direta finita. Então aqui realmente é a primeira diferença, que a gente tem uma soma... Eu só estou fazendo essa afirmação para somas diretas finitas. Para somas diretas infinitas é mais complicado, porque você tem que diferenciar a soma direta do produto. Tá? Mas para somas diretas finitas, isso é verdade. Isso é suficiente para os exemplos que a gente vai calcular. Outra propriedade é que o ext de AB é zero se A é livre. Repara que isso não é verdade, em geral, se B é livre. Eu não estou afirmando que o ext é zero se B é livre. Mas o ext é zero se A é livre. A demonstração desse aqui é trivial. A demonstração desse aqui também é praticamente idêntica, né? Se o primeiro cara é livre, você pega uma resolução livre que é A é zero. Então não precisa nem escrever. Basicamente trivial. Mas lembra que para o B livre, a demonstração do tor era completamente diferente. A demonstração que a gente fazia para o tor, se o B era livre, a gente escrevia B como uma soma direta de Z's e usava a propriedade de que o produto tensorial com uma soma direta é a soma direta dos produtos tensoriais. E aqui com home não funciona, já é outra coisa. Tá? Então por isso que o ext é diferente. Na verdade, né, o 4 a gente vai ver que o ext, se você pegar o grupo cíclico Zn e colocar um grupo aqui qualquer, isso aqui é isomorfo a G quocientado pelo subgrupo Ng. Então, em particular, se você botar um Z aqui, você vai ter um outro Zn. Você não tem zero. Então, a gente vai ver isso aqui. E a quinta propriedade que vai ser importante para a gente é que se H é finitamente gerado, e G é Q, R ou C, então ext de HG é igual a zero. Então a gente vai usar essa propriedade para calcular grupos de cohomologia com coeficientes racionais, reais ou complexos. Uma coisa parecida vale para corpos em geral, mas é um pouquinho complicado para corpos que têm torção. Tipo ZP.
Tá. Vamos demonstrar aqui as coisas que não são triviais. Como eu falei, bom, a 1 não é trivial, mas a demonstração é exatamente idêntica à que eu fiz antes, né? Então, você usando aquela propriedade de que os homomorfismos de A para A podem ser estendidos para a resolução livre, você tem basicamente a mesma definição, a mesma demonstração, a primeira propriedade. Só tem que tomar cuidado que, em vez de pegar o produto tensorial, você pega o hom. Mas é basicamente a mesma coisa. Você pega os duais. A segunda propriedade, como eu falei, ela é trivial também. A terceira propriedade, como eu falei, também a demonstração é a mesma. Você coloca A a 0 como uma resolução livre. Agora começa a ficar interessante na quarta. Então vamos demonstrar a quarta propriedade, que é o que é o x de ZNG. Então, bom, o que você faz? Você olha você pega uma resolução livre de Zn, né? Então Zn 0, Z, Z, 0, onde aqui é a multiplicação por n, e eu pego o hom disso para G. Quando eu pego o hom disso para G, eu vou ter o hom de Zn para G. Bom, não importa o primeiro termo, o que importa é justamente a dualização desse mapa. Quando eu dualizo esse mapa, eu vou ter o hom de Z para G e o hom de Z para G, onde aqui eu tenho o dual da multiplicação por n. E agora a gente tem que só pensar um pouquinho, algebricamente, né, que mapa é esse daqui, né? Qual que é o dual da multiplicação por n? Primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: existe um isomorfismo entre os homomorfismos de G para Z e o próprio G, que é dado simplesmente por você pega um elemento x e você leva no homomorfismo que leva 1 em x. Não é? E também, de novo, um exercício simples de álgebra 1 vê que o dual da multiplicação por n é exatamente a multiplicação por n no grupo. Tá? Então, isso aqui também, de novo, é um outro exercício de álgebra 1, mas não é muito difícil de ver que esse mapa é exatamente a multiplicação por n, usando a identificação canônica de G com o dual de Z com coeficientes em G. Tá? Então, agora, né, o x, por definição, é o conúcleo desse mapa. E qual é o conúcleo desse mapa? É G sobre a imagem da multiplicação por n. Então, o x de ZNG é igual a G quocientado por NG. E, finalmente, a quinta propriedade. Bom, se H é finitamente gerado, né, o que é x de H com G? Bom, se H é finitamente gerado, eu posso escrever H como uma soma de um fator z elevado a n mais um bando de grupos cíclicos. Pela primeira propriedade, o hom de H com G, bom, eu posso quebrar nesses grupos todos. Pela propriedade 3, a primeira parte vai para o espaço, então eu fico só com x, bom, a soma direta sobre i de x de z, ni e g. Agora, o G, eles são grupos, eles são corpos sem torção. O que significa que a multiplicação por n é invertível. Né? Então, n vezes g é igual a g. Então, isso significa que esses x são todos zero. Então, isso aqui é zero. Tá? Alguma dúvida? N vezes Q é igual a Q. N vezes qualquer corpo sem torção, você pode multiplicar por qualquer número inteiro, e isso aqui vai dar vai dar o corpo inteiro. Tá, então pronto, acabamos isso. E agora,
Com isso, né, a gente pode calcular as cohomologias, né, porque agora voltando ao espaço topológico, né, se X é um espaço topológico, o teorema dos coeficientes universais, ele diz o seguinte: o teorema dos coeficientes universais, ele diz que a cohomologia de X com valores em G, ela é isomorfa ao dual da homologia, soma direta, com o ext de Hn-1 com G. Repara o seguinte, né, um comentário aqui sobre a naturalidade, que eu não expliquei direito, mas eu vou deixar um pouco vago, não é muito difícil de formalizar. Aquela sequência exata, que é a sequência exata dos coeficientes universais, ela é natural. Mas a cisão não é natural. A cisão ela depende de escolhas não canônicas. Então, esse isomorfismo aqui ele não é natural, mas tudo bem, não importa. Se a gente quer calcular, a gente quer saber qual grupo abeliano que isso é o isomorfo A. Então, não importa se é natural ou não. Mas existe uma soma direta, essa soma direta é isomorfa à cohomologia. Tudo bem. Alguma dúvida sobre isso? É um ponto um pouco mais técnico, mas que, bom. Então, a gente pode calcular a cohomologia simplesmente, se a gente souber todos os grupos de homologia, é só calcular 2 funtores neles e pronto. Então, vamos ver um exemplo, né, que os exemplos mais interessantes talvez sejam, mais fáceis inicialmente, é você calcular com coeficientes em Z e com coeficientes, digamos, em Q. Então, qual é a homologia? A cohomologia de X com coeficientes em Z. Como é que a gente pode calcular isso aqui? Bom, a gente sabe que só vai depender da homologia de X em grau N e da homologia de X em grau N-1. Vamos supor que o Hn de X é finitamente gerado para todo N. E isso aqui vai incluir todos os exemplos interessantes, do ponto de vista da topologia algébrica, principalmente do ponto de vista das variedades. Tá. Então vamos supor isso, e a gente pode fazer a seguinte coisa, né? Eu vou chamar de Hn o grupo Hn, e esse grupo pode ter uma torção, que eu vou chamar de Tn. Então Tn é o subgrupo de torção. A primeira coisa que a gente pode reparar, né, é qual que é o dual do grupo Hn? Alguém pode me dizer? Ou seja, qual que é o dual de Hn com coeficientes em Z? O que acontece com um grupo abeliano finitamente gerado quando eu pego o dual dele com coeficientes em Z? Eu vou ter um grupo assim, né? O que acontece quando eu pego essa soma direta e eu aplico home com... O que acontece com a parte cíclica? Oi? Ela some, né? Porque o home de um grupo cíclico para Z é 0. Não existe, só existe um homomorfismo de Zn para Z, que é o homomorfismo 0. Que se eu levar 1 e alguma outra coisa, um número n de vezes tem que ser 0, mas não pode ser 0 em Z. Então, esse homomorfismo aqui exatamente é isomorfo ao homomorfismo de Hn quocientado pela torção com Z. E agora, né, isso aqui é exatamente Z elevado a uma potência, um morfismo disso com Z, que é exatamente a mesma coisa que é isomorfo, pelo menos a parte sem torção de Hn. Tá, eu estou usando o fato, né, que em dimensão finita, Hn é isomorfo a Hn sobre Tn mais Tn. Tá? Então, por um lado, eu tenho a parte do dual é simplesmente você quocientar pela torção, é você olhar para a parte sem torção. E por outro lado, o que é o ext de Hn-1Z? Bom, eu sei que eu posso escrever de novo o Hn-1 como a parte de torção é a parte sem torção, e agora a parte sem torção vai para o espaço. Então fica só a parte com torção, né? E não é difícil de ver que, bom, quando G é igual a Z, a gente tem exatamente a mesma coisa, né? Isso aqui vai ser isomorfo a torção N-1. Então a conclusão, né, é que a homologia de X com coeficientes em Z é isomorfa a
a parte sem torção da homologia mais a torção da homologia n-1. Então, basicamente, a cohomologia, você troca a torção naquela dimensão pela torção na dimensão 1 menor. Esse é o cálculo da cohomologia singular, com coeficientes em Z. E com coeficientes em Q, ou em R ou em C, né, é a mesma coisa, só que você não tem a torção. Então vai ser simplesmente, você pega a cohomologia, joga fora a torção e substitui todos os Z's por Q's. Né? Ou seja, você tensoriza com Q. Tá, então vamos a alguns exemplos. E a gente vai acabar a aula depois dos exemplos. Eu prometo que essa é a parte que na aula que vem a gente vai ter menos álgebra e mais topologia. Que hoje foi bem pesado na álgebra. Vamos começar, sei lá, com o toro. O toro é um exemplo bem fácil, né? Quais são os grupos de homologia do toro? Bom, vou escrever assim, né? Z é a homologia. Z ao quadrado e Z. Então, quando você não tem torção, não tem nenhuma dificuldade. Quando você não tem torção, nenhuma torção, a homologia, a cohomologia com valores em Z é isomorfa à homologia. Então, quando você não tem torção, a cohomologia vai ser simplesmente a mesma coisa, com valores em Z. Deixa eu escrever assim. Homologia do toro, cohomologia do toro com valores em Z. E eu posso também, se vocês quiserem, mudar os coeficientes, mas para qualquer coeficiente vai ser a mesma coisa. Porque a homologia não tem torção. Tá. Então agora, vamos fazer um exemplo mais interessante, alguma coisa com torção. Qual é a primeira coisa com torção que vem na cabeça de vocês? O espaço projetivo, RP2. Então vamos lá. RP2. Então, qual é a homologia de RP2? Z, depois Z2 e 0. E o resto é 0. Então a cohomologia vai ser o quê? Bom, a cohomologia em grau 0 vai ser a parte livre mais a torção em -1, que não tem. Então, a cohomologia vai ser 0, vai ser 0. Bom, só para deixar bem claro. Agora começa a ficar interessante. Né? Qual é a cohomologia em grau 1? Bom, é a parte sem torção da homologia, ou seja, nada, mais a parte de torção da homologia 0, ou seja, nada. Ou seja, a cohomologia em grau 1 é 0. Qual é a cohomologia em grau 2? Vai ser a parte sem torção, bom, a cohomologia em grau 2, a homologia em grau 2 é 0, então não tem nada, mais a torção de grau 1. Então, Z2. Deixa eu botar os coeficientes em Z. Então, qual é a cohomologia, por exemplo, com coeficientes em Q? Bom, em coeficientes em Q, você joga fora toda a torção e substitui o Z por Q. Então vai ficar Q, 0, 0. Tá. Bom, vamos mais um exemplo. O RP3. Vocês veem como a coisa fica, como é a coisa bonitinha. É a homologia de RP3. Vocês lembram? Espero que sim. É Z, 0, 1, 2, 3. Z, Z2. Não, é Z. É Z porque é a última. Né? Então é Z2, 0, Z2, 0, mas se por acaso coincidir um ímpar ser a maior dimensão, para no Z. Então vamos calcular a cohomologia. Primeiro com coeficientes em Z. Então a gente vai ter Z
Pela mesma razão, a gente tem um 0. Pela mesma razão, a gente vai ter Z2. E qual é a homologia, a terceira homologia? Vamos usar a fórmula, né? A gente pega a parte sem torção, que é um Z, mais a parte com torção do H2, que é 0. Então fica um Z. Então olha que bonitinho. O que vocês estão vendo? Que essa sequência de grupos abelianos é muito parecida com essa, só que na ordem contrária. Esse é o teorema famoso da dualidade de Poincare. Deixa eu enunciar o teorema. A gente vai provar, não na aula que vem, a gente acha que vai demorar umas 2 ou 3 aulas para provar, a dualidade de Poincare. A dualidade de Poincare diz o seguinte: se M é uma variedade de dimensão n, uma variedade fechada e orientável de dimensão n, então a homologia eu esqueci de falar o que acontece com homologia em Q, mas tudo bem. Depois eu coloco. Mas então a homologia, a cohomologia singular de M com valores em Z é isomorfa à homologia N menos K de M. Então essa é a dualidade de Poincare. E um exemplo, o primeiro exemplo é o RP3. Bom, o toro também é um exemplo, mas é mais trivial. Mas é uma coisa muito bonita e, bom, uma das primeiras instâncias em que a gente está usando, que a gente está falando sobre variedade nesse curso. Tá. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre o cup product, que é um produto de cohomologia, e que a gente vai ver que basicamente dá uma estrutura de anel à cohomologia em geral. E que faz com que a cohomologia seja um invariante mais forte do que a homologia. Porque a cohomologia, se o grupo for um grupo bom, né, se for um anel, a cohomologia vai ser um anel. Então, além de ser um grupo abeliano, vai ter uma estrutura de produto, que vai fazer com que ela seja um anel, e isso dá uma estrutura adicional. Ou seja, é um invariante que, apesar dos grupos de cohomologia poderem ser deduzidos dos grupos de homologia, essa estrutura de anel não pode. Essa estrutura de anel é uma estrutura adicional que a cohomologia tem, que não vem da homologia. Então, é uma estrutura adicional da cohomologia. A gente vai ver isso na aula que vem, e eu acredito que na próxima aula a gente vai começar a falar sobre a dualidade de Poincare. Tá, bom, vamos parar por aqui.